Olá pessoal, estamos em mais uma ação e reação aqui pela sua TV Com. Hoje, dia 30 de agosto de 2017, o dia que eu procurei não é dia de nada, né? Então vou parabenizar os psicólogos que no sábado tiveram seu dia, os corretores de imóveis que tiveram no domingo. Como a gente não tem programa sábado e domingo, hoje dia 30 que é o dia de todos nós, então fica o dia de todos nós, né? Hoje, vários assuntos para a gente discutir. Asfalto da cidade. Especialistas falam que o asfalto da cidade está deficiente, né? Está com problemas, então nós vamos discutir isso aqui. Temos um comentarista que trabalhou, fez estágio na usina de asfalto da Prodesan. Nós vamos discutir esse assunto aqui também. Funcionários do VLT reclamam de assaltos, falta de banheiros. O VLT, que foi uma grande contribuição do governador, mas falta alguns ajustes no nosso entendimento aqui. Nós vamos debater esses outros assuntos. Hoje temos a grata satisfação de ter o professor Kenny Mendes aqui, o vereador mais votado da história da cidade de Santos, né, que foi anunciado nessa semana. E também temos o João Vilela, comentarista, advogado do programa. Então eu queria parabenizar o professor Kenny Mendes, né, que está no segundo mandato, conquistando a maior votação proporcional do Brasil, quase 11%. Né? E somado a Thelma de Souza, que teve 4, são 15%. Mais 30% que não votou em branco ou nulo, já são quase 50% da eleição entre votos brancos, nulos, professor Kenny, e com 3 vezes menos a professora Thelma também. Então, quase 50% da eleição foram ou votos nulos e brancos, professor Kenny, foi chamado de fenômeno Kenny, né? E também um pouquinho, com 30%, com 1/3 da votação, a Thelma, que também impactou aí com 8 mil votos, que é uma votação expressiva, não tanto quanto 20 mil que ela teve, mas 8 mil também foi expressiva. Então, 2 vereadores com uma votação aí de quase 32, 33 mil votos, né? Então, eu queria parabenizar o professor Kenny e agradecer ele ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Filete, obrigado, um prazer enorme estar aqui nessa casa. E também o João, que fez uma denúncia outro dia de um aluguel caro na Zona Noroeste, ficou a semana toda picotando aqui. Filete, é caro mesmo? É 1 milhão por mês? Eu falei, não, deve ter sido algum engano, 1 milhão por mês não dá. Mas o João, que é uma pessoa inteligente, foi lá e viu que o imóvel custava 750 mil. E vai falar sobre esse contrato daqui a pouco. Obrigado, Filete, prazer estar aqui com o professor Kenny, realmente um fenômeno na última eleição. E realmente eu quero parabenizá-lo pela votação. Não tinha falado contigo antes. E a responsabilidade fica muito maior, né? Se você tivesse ficado na lanterninha, lá entrado com o vereador, pode ter certeza que a responsabilidade não era tão grande quanto a responsabilidade até agora. Quando a gente atinge um patamar, eu sempre falo, o Filete também, todo ano ganha o Top of Mind, eu estou no 6º ano, ele está no 12º, né, Filete? A responsabilidade é muito maior. É só perguntar quantas edições já teve do Top of Mind, né? Só perguntar o Filete quantas vezes ele já ganhou. Exatamente. Isso. A responsabilidade, a gente sente, imagina, é uma coisa muito menor do que ser vereador que representa a comunidade, não tem a menor comparação. Mas a gente nota que a responsabilidade fica muito maior. Sim. Então, qualquer coisa é muito mais visualizado. Né? E a responsabilidade de não cair o número, né? Exato. Esse aqui é pior ainda. O Kenny realmente, outro dia eu estava saindo da Vila Belmiro, o Santos tinha perdido, faz tempo. Eu tinha perdido, eu tinha saído com meu filho, acho que foi 1-0, daqui a pouco eu vou lembrar o time. Não era um time assim, Cruzeiro, esse 1-0, foi um time pequeno que ganhou do Santos. Né? Acho que Figueirense, Santos Figueirense, no outro campeonato. E eu estou saindo, passei pela UPA, tinha uma senhora, era à noite, tinha uma senhora meio... acho que o Santos e Figueirense foi de dia, foi um outro jogo. Aí, já de cabeça quente, mais calmo, mas chateado, né? Aí eu virei na UPA, tinha uma senhora babando, caindo no chão. À noite, meu filho falou, pai, isso é golpe. Eu olhei, não tinha ninguém, falei, porra, podia ser minha mãe, minha avó, né? Posso ser eu no futuro. Fui lá, peguei a mulher babando, né? E eu tô acostumado com animal, né? Mas assim, quem tá acostumado com animal, às vezes para eu dar uma injeção numa pessoa, eu sou habilidoso, graças a Deus, mas eu não gosto muito, né? Aí eu peguei e tal, aí eu falei pro meu filho, segura aqui. Tava o Rick Santos também, o Rick Santos do 102.1, agora 91.7, estou dando nome, você pode ligar pro Rick aí e perguntar. Aí ficou naquilo, eu fui lá, pedi uma cadeira de roda. Ele falou, as cadeiras de roda que tentam ocupadas, as outras foram roubadas. Falei, cara, munícipe roubando cadeira de roda para ele mesmo, né? Aí eu voltei lá, fiquei naquela coisa, peguei uma cadeira. Eu segurança, você vai pegar essa cadeira para onde? Eu falei, calma, meu irmão.
calma, eu vou pegar a cadeira porque tem uma senhora desmaiada. Mas isso não é porque eu estou chamando o SAMU não vem aqui do lado, mas eu não vou deixar a mulher morrer, meu irmão. Aí peguei uma cadeira, pus lá, eu, meu irmão, meu filho Rick, pusemos a mulher lá dentro. Falei, pô, a mulher tá passando mal aqui. Mas o que ela é sua? É minha irmã, perante a Deus. Eu falei pra ele, é minha irmã, perante a Deus. Aí ele falou assim, Aí eu falei, você quer ter um programa na televisão? Eu falei, não, eu não estou com um programa na televisão, eu estou com um munícipe que paga imposto aqui. Exato. Esquece a televisão. Emergência ali, eu entrei numa sala, a mulher, não é aqui não, que emergência. Eu falei, senhora, por favor, boa noite, tá? Primeiro só tem que me tratar bem. Aí fui numa outra sala, fui muito bem atendido. Uma médica, tinha um médico discutindo com o paciente lá tal. Aí a médica me atendeu muito bem, depois a mulher, eu falei, se precisar de algum remédio, eu me prontifico a trazer o remédio aqui, tudo, mas trata ela como se fosse minha mãe, porque se estava na minha frente é meu destino. Aí tratei, fui bem atendido e tal. Aí uma mulher falou assim, Filete, você é vereador igual o Kenny? Eu falei, não sou candidato a nada, eu não sou candidato a nada. Porque o Kenny que vem aqui fazer essas manobras e tal. Eu falei, não é manobra, senhora, a mulher estava morrendo. Então, a responsabilidade do vereador é muito grande. Eu acabei de sair de lá agora. E os funcionários têm medo, gostam de você lá ou eles estão meio... Não, eles gostam. Eu não faço caça às bruxas, né? Os funcionários já entenderam isso. Eu fiscalizo todos os setores da prefeitura, né? Já fui guarda municipal por um dia, já fui agente da CET, agente da dengue. Até lixeiro tu já foi, né? Não, lixeiro não. Lixeiro ainda lixeiro não. foi o Deta. O Deta foi lixeiro por um dia. O Deta. Manda um abraço pro Deta. Um grande abraço também, um amigo também. Já fui agente cultural. Há 3 semanas atrás eu passei uma madrugada junto com os agentes sociais, abordando moradores de rua. Eu gosto de compreender o funcionamento do executivo, dos serviços da prefeitura, para poder legislar melhor. Então, quando eu entro numa unidade de saúde, eu faço isso sempre, eu vejo as condições, se está faltando funcionário, né, para auxiliar naqueles que estão trabalhando em dobro, se tem alguma falha. Você pega a relação de funcionário? Você pega a relação de funcionário do dia? Verifico. Então, eu não faço uma caça às bruxas aos funcionários, eles já compreenderam isso. Eu estou lá para melhorar as condições de trabalho desses funcionários, porque a partir do momento que você melhora as condições de trabalho, os funcionários vão poder atender corretamente a população. Então, é isso que eu faço. E você acha que foi... O que você... você foi um fenômeno de votação no Brasil, né? Proporcionalmente, você foi o maior... fenômeno até hoje em todas as eleições do país. E você acha que esse teu trabalho, a população entendeu essa pessoa que sai de casa 1h da manhã, que vai no hospital, que às vezes é incompreendido pelo funcionário, mas no fundo o funcionário vai compreender que aquele que está faltando, está fazendo o corpo mole, é aquele que está fazendo ele trabalhar em dobro. Está fazendo ele trabalhar em dobro e no fundo você começa a ser compreendido e as pessoas começam a gostar de você e tal. Você acha que foi isso que você conseguiu esse patamar? Uma grande parte, sim. Eu tenho como frase... né? Quando eu lanço um vídeo na internet, eu termino meu vídeo sempre da mesma forma, né? Um político nada mais é do que um servidor público e ele trabalha para você, e não apenas em época de eleição, mas sim durante todo o mandato. Essa é a frase que eu sempre explico. Tanto é que na última campanha, por incrível que pareça, eu tive essa votação toda, mas eu não fiz campanha. Eu não usei santinho, não usei faixa, não usei adesivo, não usei carro de som, nada. Eu simplesmente trabalhei durante 4 anos e deixei para que a população julgasse o trabalho, se foi bem aceito ou não. A única coisa que eu utilizei foi os adesivos dos nossos, vamos dizer assim, apoiadores, né, que queriam... Para lembrar de você também, né? Para saber o número, né, também, né? Mas eu não vi, realmente, eu não vi campanha sua na rua. Eu não fiz campanha. Eu vi carros, que é lógico, senão a pessoa não será que o vai ou não vai? Ele tem que se mostrar apto ao novo pleito, né? Só usei adesivos. Não, eu acho fundamental. Isso até está uma questão agora no Congresso Nacional de se aprova ou não. Parece que até já derrubaram essa questão. Quase 4 bilhões de reais. Já é uma imoralidade que nós temos hoje, fundo partidário. 3 bilhões e 600. Era 300 e poucos milhões. A Dilma, numa canetada em 2015, aumentou para 900 milhões, que é um absurdo completo. E o que ele está mostrando que é possível fazer campanha sem colocar dinheiro. Isso é fundamental, porque quando você se alia, mesmo aos empresários, e eu estou aqui também como empresário, antes da campanha, acaba sendo quase um toma lá da cá, quando muitas vezes não é o toma lá da cá oficial. Às vezes tudo bem, tem muita gente que contribui, mas a grande maioria que nós vimos agora na Lava Jato, essa foi a grande questão. As empresas dando dinheiro para criar leis, para criar facilidades, para criar monopólios, para criar uma série de coisas, conforme a sua vontade. Isso aí acaba com qualquer país. Isso é uma imoralidade que acaba com qualquer país. E foi o que aconteceu. E agora querem mais dinheiro para
oficializar a imoralidade. Bom, não vai vir da empresa, mas vai vir do governo, que é nosso. O grande problema que as pessoas têm, aquela dificuldade de enxergar, que o dinheiro público não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, é da população. Mas pouca gente consegue entender isso. Você fala, eu ganhei tanto da prefeitura, que eu entrei uma ação contra, e ganhei, estou feliz. Não, você ganhou contra todo mundo, contra a sociedade. Se foi justo, tudo bem. Se não foi justo, já é outra questão. O problema que eu vejo, Kenny, que assim, o fundamental, nós moramos nas cidades, nós não moramos nos estados, nem na União. Nós moramos nas cidades. O que acontece aqui é fundamental para aqui. Exatamente, a pirâmide está invertida. E o vereador tem um papel que pouca gente conhece, o papel que tem que ter o vereador. E eu elenco como principal não é nem fazer leis. A lei, tem tanta lei que precisa até reduzir leis. Talvez um grande vereador seja aquele que comece a fazer para reduzir leis, reduzir a burocracia, reduzir essa imoralidade, que às vezes tem leis que servem para vender facilidades, cria-se dificuldades para se vender a facilidade. Essas leis são péssimas para o desenvolvimento do país, da economia do país. Mas o grande problema que eu vejo, e isso é fundamental, fiscalização. Na verdade, o vereador é um fiscal da lei. Duas coisas são fundamentais do vereador. Fiscalização, então ele tem que olhar, você falou que foi agora na UPA e viu a dificuldade que está tendo para se atender a população. É um dos gargalos em qualquer administração. Eu não conheço uma administração que não fale que não é um gargalo a parte de saúde. Os gargalos são infraestrutura, saúde, segurança, educação. Todo mundo sabe, não precisa nem explicar. Transporte, faz parte da infraestrutura. Então, duas coisas fundamentais. Fiscalização e a outra fiscalização, que também é fiscalização, mas os vereadores são os guardiões do orçamento. Sim. Não é o prefeito que é dono do orçamento. São os vereadores. São os vereadores. E pouquíssima gente, aliás, poucos vereadores, se é que não sabem, poucos agem dessa forma. Sim. A questão não é só saber qualquer papel sabe. É agir dessa forma. Então, não é para você brigar com o prefeito, você dá mais aliada. Sim. Você está mesmo para do prefeito, de forma alguma. É contribuir para que ele não consegue, o prefeito, por maior que seja a sua equipe, com 300 e poucos cargos de confiança, ele não vai ter, aliás, os cargos de confiança muito menos vão tentar alertá-lo ou combatê-lo, porque eles estão cargos de confiança, não vai ser no dia seguinte cargo de confiança. Então o vereador tem um papel fundamental. Ele foi eleito pela população para fiscalizar o executivo e não quer dizer brigar só com o executivo. Ele quer dizer ajudar também a ver o que está errado e propor soluções. Sim. Isso é fundamental. Então, tem muito problema hoje na nossa cidade. Eu acho que Santos perdeu o andar da história em relação ao desenvolvimento, a ter ser um pouco mais contundente para ir para frente realmente. Acho que nós perdemos, e não foi nessa administração não, viu, Kenny? Não, isso já vem perdendo há muitas décadas. Eu, nesse orçamento, eu apresentei, fui recordista também de emendas, quase 200 emendas, já planejando o futuro, pensando no orçamento do ano que vem, né? Eu sei que infelizmente, alguns vereadores não se interessam por esse tema, mas eu acho fundamental. É difícil. Eu apresentei quase 200 emendas para o orçamento do ano que vem, que nós vamos votar agora. As emendas estão sendo analisadas pelo Executivo, né? Foram aprovadas em primeira votação na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agora o orçamento vem para ser votado em novembro. Porque a gente só escuta da administração pública, assim, não temos dinheiro. Caiu a arrecadação? Verdade, caiu a arrecadação. Ninguém discute disso. Não está vindo verba do governo federal? Verdade, não está vindo verba do governo federal. Por culpa também nossa, porque os vereadores, os deputados federais nossos, principalmente o Beto Mansur, que está ao lado do presidente, consegue muita coisa. Se ele quiser conseguir, tem conseguido até algumas coisas, é verdade. Mas dá para conseguir muito mais. O que eu falo sempre na rádio. Em vez de ficar batendo no Beto, os caras ficam batendo. Vamos. Em vez de ficar batendo no Beto, tem que fazer projeto. Aproveitar. Senta você que tem um cargo que está ganhando, que não foi eleito, cargo de canetada, faz um projeto e leva para o Beto Mansur. Porque quem atendeu o pessoal da saúde foi o Beto Mansur. Fábio Ferraz falou ele é acessível, viu, que o Beto Mansur que é o que atendeu. Agora, veja bem, eu não estou aqui passando para dizer que o Beto Mansur é bonito, é feio, se tá certo. Se você não quer, não vota nele, não coisa. Agora, nós políticos, quer dizer, os políticos, e quem trabalha em prefeitura tem obrigação moral. O seu Ademar de Cubatão tem obrigação moral de ir lá para o Beto Mansur e falar: Beto, como é que nós vamos abrir uma frente de trabalho na cidade? Porque todos os partidos aqui são PSDB. É PSDB, ou lá em São Vicente é PMDB coligado, e o Suman
é PSB coligado também. Então, ele tem a obrigação de falar, prefeito, minha cidade está acabando, não tem emprego, como é que nós vamos resolver? Vai para o Beto Mansur lá, com o chapéu na mão. Agora, em vez de a gente ficar criticando o Beto Mansur... Ele tem que aproveitar o que o Beto Mansur está hoje. A população está criticando, parabéns à população, é a visão dela. Mas o ente político, ele tem que ser mais inteligente, vai lá no Beto e fala, Beto, ajuda a cidade aqui. E, logicamente, o Beto também, para ter um viés político, ele vai tentar fazer. Agora, se não tiver projeto lá, ele está preocupado, ele está viajando com o Temer. Se não tiver projeto, não vai cair aqui. Ele não está vivendo em Cubatão, ele não está vivendo no Guarujá, tem que levar projeto para ele. Em vez de ficar batendo na rádio, televisão, o que o Beto pode ajudar a gente aqui? Porque o Beto é um cara inteligente. Sim, não foi prefeito de Santos, conhece. Ele foi um bom prefeito até. Então, o que ele pode ajudar? Agora, não adianta ficar batendo nele, não. Não, é o contrário. Entendeu? Nós temos que exigir dele agora, já que ele está na posição que ele está, pelo bem ou pelo mal, ele está numa posição fantástica. E ele é a pessoa que pode dar o salto que a nossa Baixada precisa com muito mais força. E pode deixar esse legado, inclusive. Sim. Goste ou não é questão de gostar ou não gostar. Mas se ele deixar esse legado, as pessoas vão gostar. É fundamental, sem dúvida. Não, o legado é importante para a população. Nós temos que usar esse legado para realmente melhorar a cidade. O que eu falo é o seguinte, Kenny, no orçamento, eu chego em casa às vezes, é um hábito, talvez até ruim meu. Eu começo a entrar no site da prefeitura, entro lá na transparência e começo a ver tudo. Bom, assusta. Você deve fazer isso também. Tenho certeza que você faz isso. Assusta quem? Você ou a pessoa da prefeitura? A mim. Assusta a mim. Então, eu falei para o Filete da outra vez. Falei, Filete, é assustador. Você começa a olhar o valor que a prefeitura gasta por aluguel, por contrato, não importa. É um valor altíssimo. Esse valor sai da onde? Dos nossos impostos. Cada R$1 que é colocado ali é R$1 a menos na UPA, é R$1 a menos nas escolas, é R$1 a menos nos outros lugares. Não é uma crítica por crítica, é uma questão que, por exemplo, eu estava falando do Filete, quanto custa o metro quadrado de um terreno no Chico de Paula? Custa, se você pegar pelo Zap, tem lá uma média do que é anunciado, ou seja, deve ser vendido mais barato, nunca acima, negociado. Vai ser mais baixo. A média de bons lugares do Chico de Paula é em torno de R$900 o metro quadrado para comprar o imóvel. Eu falei R$1.000, eu achava que era R$1.000. Mas essa faixa, perto. Tudo bem, tá ali na faixa. Além veterinário, apresentador, também corretor aí. Não, ele conhece muito de imóvel. Porque ele é um dos caras que conhece muito de imóvel. Porque no estuário está 1,5, 2,5. Sabe tudo. Então eu calculei mais ou menos isso. Ele sabe. Aliás, como uma boa parte da população sabe quando está caro e quando está barato. Sim. Bom, lá tem um galpão que é do Bom Prato. Bacana, social, legal. O contrato de aluguel, então, como só aluguel antes, agora eu vi no site, eles alteraram, inclusive, isso foi bom para melhorar a publicidade, porque estava só como aluguel, você pode entender que é por mês, que é por ano. Acho que eles alteraram depois do programa aqui? Foi 2 dias depois. Eu comprei todos os dias. Alteraram. E o que é interessante é que custa mais de R$1 milhão esse contrato. Que acredito que seja por 30 meses. Estava R$1 milhão por mês, estava um erro. Aí eu falei, não, estava R$1 milhão, estava aluguel. O valor. E todos os outros estavam mensal, chamou atenção esse. Exatamente. Aí eu falei, não deve ser isso, né? Na realidade, assim, todos agora estão certinhos. Tá. A posição de publicidade. Mas esse era diferente, né? Corrigiram o valor do contrato. Mas, de qualquer forma, custa mais. Eu falei para o Liberto, não importa que seja o valor do contrato ou o valor mensal. Porque custa mais que o imóvel. Você não pode ter um aluguel... Contrato de quantos meses? 30 meses, pelo que eu vi que é a média de todos eles. 1 milhão e quanto? 1 milhão e 50, se não me engano. Posso pegar exato, Filete. 1 milhão e 50. Eu vi vários outros, não foi só esse. Isso é uma... A questão não é essa. Vai dar quase 30 mil por mês, Sim, né? mas o imóvel lá é comercializado no máximo 700 mil. Essa que é a grande questão. Daquele tamanho, naquela posição... Era mais barato comprar do que alugar. Exatamente. Um contrato você compraria. E está usado para o governo do estado. É bacana, interessante. Só que assim, o Bom Prato, com esse valor que você está usando, estou falando do Bom Prato. Tem outros mais complicados, tem outros mais... É que me chamou a atenção no Chico de Paula custa isso. Essa foi a grande questão. Então sabemos que o valor mais barato na Baixada Santista de Santos é no Chico de Paula, o metro quadrado. Isso é uma questão que todo corretor perguntar, ele vai responder isso. E é caro, na Santos é uma cidade cara para ter aluguel. E a prefeitura tem inúmeros aluguéis, até o PS da Afonso Pena, que era um PS que eu cheguei aí algumas vezes, estava precisando de alguns ajustes, mas estava inteiro. Demoliram o PS e estão pagando um aluguel que é um valor altíssimo. O que eu digo é o seguinte, é possível a prefeitura economizar muito mais. Estão se gastando muito e reclamando que não tem dinheiro. Mas espera aí, são contratos agora, não são contratos, esse contrato foi feito há 10 anos atrás, estava bem, tudo em ordem. Não, não é. É agora, recente, com os aluguéis baratos. Então, não tem cabimento você pagar um galpão no Chico de Paula, seja 10, 20, 30, 40 mil reais por mês, não importa o valor.
É incoerente, porque é muito mais do que as pessoas estão gastando para comer ali. Não tem sentido. Então nós temos que fiscalizar essa parte toda, que a prefeitura continua gastando muito e muito mal. É isso que me assusta. E as coisas básicas, você não vê, você vai na UPA, falta tudo. Por quê? Falta dinheiro. Vai nas escolas, falta tudo. Você pega hoje nas escolas, o pessoal me manda, acha que eu vou fazer alguma coisa, eu mando para os vereadores, mas não sei depois que acontece. Em relação, por exemplo, caixas d'água de escolas, por exemplo. O pessoal manda, os funcionários públicos mandam foto. Tá assim, vamos tirar a piscina da tal escola. A foto foi para você, vai para o Kenny também? Deve para você muita coisa, Kenny. Sim. Então, mas é fiscalizar. A questão maior é fiscalizar. Não é brigar com o prefeito por qualquer coisa, não é brigar politicamente. Não, é ajudar, porque eu acredito que o prefeito também não queira coisas ilícitas e ilegais, porque... Até porque ele pode se complicar depois. Pode se complicar bastante, mas a cidade precisa de muita coisa. A cidade precisa andar. A cidade precisa evoluir. A cidade precisa ir para o futuro. Eu estou vendo as cidades da região, inclusive, Praia Grande é uma cidade que está se planejando para o futuro com muito tempo. Eu sou até contra o Mourão se reeleger tantas vezes, mas ele tem feito a cidade andar. Sim. Então, eu parabenizo ele porque ele faz a cidade, planeja a cidade para daqui a 10, 20, 30 anos, quando ele não estiver mais aqui, ele está pensando, porque ele ama a cidade, simplesmente assim. E é nítido, você pega a Praia Grande, como é que era há 20 anos atrás, com todos nós aqui, eu não sei quantos anos você está, Kenny. 46. Então você viu, você parece mais novo do que é. Tem a mesma idade que eu, o Filete está um pouquinho a mais, 2 anos a mais, talvez. Mais um pouco. Mais um pouco. Tá, lembrando só, João, que o programa está sendo transmitido ao vivo pela TV Com, só para dar os números, pelo canal 11 da NET, né, para Santos, para Grande, São Vicente, vai ter reprise às 10h30 da noite, e também pelo sistema 8 do Vivo Fibra, e também pelo www.tvcomsantos.com, e que você pode mandar as perguntas ou pelo WhatsApp do programa, que é o 997115545, daqui a pouco na tela, 997115545, já tem chegando mensagem que já está vibrando aqui, e também você pode ligar agora, né, que o Augusto Capô de Casa e a Fernanda que cumprimentam o João, cumprimentam o vereador Augusto, Kenny, Fernanda. também disponibilizaram o 3225, foi uma sugestão minha, 3225-6538, então você pode mandar perguntas para o Kenny, para o João, críticas ao programa ou sugestões. O Augusto é um salvador da... Só para finalizar, bem rápido. Isso, só para a gente, porque eu não queria perder o tempo do programa, claro. E só para citar que o Sidney Costa, o poeta, que a Dona Ivonete é fã, falou que a Dona Ivonete, se o Sidney não tivesse compromissado com a Maria, queria namorar com o Sidney. Ela falou ontem na minha clínica, que o Sidney é um cara que ela adora, o Sidney. Dona Ivonete, o Sidney tem muitos fãs aqui, pessoas que eu vou comer no almoço por quilo, falam que gostam do Sidney, gostam do João, Cassione, Clemente, Danilo e os outros comentaristas, Aldo e tal. E também o nosso amigo Reginaldo Araújo, homem dos eventos aqui, participa muito na região, e o Fabinho do jornal, também muito conhecido aqui, estão dando a honra da presença, se sintam aqui na mesa, é que não cabe os 6 aqui, se sintam na mesa vocês também, o Fabinho que é pai da Amanda aqui, que também colabora aqui na TV Com, e que vocês tenham aqui, muita satisfação receber vocês aqui. Mas só para finalizar bem rapidamente, filha, eu sei que vou dar a palavra para o professor Kenny, o Mourão ele conseguiu fazer a Praia Grande sem ter porto. Praia Grande não tem porto, não tem porto, nós vamos arrumar a Praia Grande, nós vamos fazer o aeroporto. Então eles estão fazendo, vamos fazer uma zona de empresas, de distribuição, estão fazendo lá o projeto da Araguá, com 12 milhões de metros quadrados. É algo sensacional. Quando ele fez aquele viaduto, 95, quando ele fez aquele grande viaduto na entrada, não foi compreendido. O pessoal falou, para que um viaduto desse tamanho aqui na entrada da cidade? E ele já falava lá atrás, não, porque aqui vai ter um shopping, a cidade vai crescer para a esquerda, aqui vai ter um terminal de ônibus lá de lá. A longo e hoje prazo. está tudo funcionando. Você vê, Então, foi Praia Grande sensacional. É o melhor exemplo na nossa região, queria só terminar com essa questão. Praia Grande foi o melhor exemplo na nossa região, que é possível, mesmo sem ter grandes empresas na cidade, sem ter grandes arrecadações, sem ter é possível pegar uma cidade e com vontade, com coragem, com inteligência, com planejamento, com tudo aquilo que a gente sabe, gostando ou não gostando do prefeito, deve ter um monte de coisa errada, não é isso. Mas ele conseguiu fazer Praia Grande virar o que era patinho feio, virou o cisne da nossa região. Cisne, exatamente. A cidade mais cresce, inclusive até de empregos também bastante. Turismo, está levando o turismo todo. O Guarujá perdeu uma grande parte do seu turismo que possuía até a década de 80, começo de 90, né? Muita gente está indo para a Praia Grande devido à estrutura também. E detalhe, eu estive lá algumas semanas atrás, eu fiquei surpreso, né? Que quando eu assumi como vereador em 2012, Santos tinha 280 câmeras, né?
e agora, no final do mandato, o prefeito Paulo Alexandre conseguiu mais que dobrar, está em torno de 600. E eu já estava impressionado, eu já estava impressionado. Uau, bacana, nós temos 600 câmeras em Santos. Aí 3 semanas atrás eu estive em Praia Grande e descobri que eles têm 1.080. Eu falei, nossa, tudo isso. Isso é muito bom para a gente ter parâmetros de começou referência. bem depois da gente, né? Mas tem um detalhe importante da Praia Grande que o Mourão usa, e eu já ouvi ele falando isso, e é fundamental. Ele se uniu aos empresários da região. Sim. Ele é o prefeito que mais tem contato com os empresários de toda a região. E nessa forma de unir, desde o pequeno, do médio, do grande, você vê que todos os empresários de lá têm uma admiração por ele, porque faz valorizar o lugar, faz melhorar o comércio, vai melhorar a região. Sim. Ele fez essa união, e essa união é fundamental. E ele tem um dia que ele recebe os vereadores. Toda terça-feira. Toda terça-feira. Então, por exemplo, o vereador Kenny, se fosse lá, ele vai lá terça-feira, marca o horário lá, 8 horas, recebe. 8h15, vereador Banha. 8h30, vereador Zequinha. Então, ele recebe, quer dizer, o vereador tem aquele livre acesso. Porque eu acho que tem que crescer junto, a cidade tem que ir junto. Não, né? E discutir a cidade também, né? Muitas vezes o vereador precisa votar um projeto, alguma coisa, e precisa ouvir também o ponto de vista do executivo. Às vezes você tem a sua opinião, você pode estar certo, como você pode estar errado. Evita ficar fazendo muito projeto que, Com às certeza. vezes, vai esbarrar interesse lá em cima, né? E ouvir também sugestões dos vereadores para que o projeto seja enviado à Câmara, compreendido e de acordo com o que os vereadores pretendem votar. No segundo bloco, nós vamos falar aquela questão que o Kenny vai vir aqui, foi elogiado e merece elogios pelo vereador que é, mas nós vamos falar aquela questão que o Heraldo vem aqui, o Nobel, o Marcelo Coelho, vou falar agora igual o Newton Neves, e manda na minha conta a questão. E eu e o Sidney Costa que defendemos o Kenny aqui, que achamos que o Kenny vai se explicar daquela Sem questão problema. que falam na cidade, Tô acostumado. que ele nasceu em Thompson, no Canadá, ou se ele nasceu em Cubatão, ou se ele não sabia, ele vai se explicar hoje, Claro. porque eu pedi o direito de resposta para o Kenny, não foi ele não. Ele não se preocupou. Ele veio aqui, porque eu insisti para ele vir aqui, porque eu acho que ele, com essa gama de votos, de eleitores, ele tem que se explicar. Então, como o meu amigo Heraldo, o Nobel, o Marcelo Coelho entraram nesse assunto, esse assunto foi pauta de vários programas, Kenny. Entrava aqui na pauta, eu não lia. Eu não lia porque eu falei, vou chamar um dia o Kenny aqui, a gente vai se explicar. Então, não pense que o programa vai ficar só assim, tranquilinho. O Kenny vai se explicar aqui dessa pergunta que todo mundo quer saber, né? Mas isso depois do intervalo é muito rápido. Não me abandone, continue aqui. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause he's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos no segundo bloco do Ação e Reação, hoje tumultuado aqui, muitas perguntas, muita gente querendo saber os projetos da cidade do Kenny, muita gente falando, dona Jacirema, o vereador não é funcionário público, Kenny, e sim um eleito pela população. Mas ele falou, exatamente o que eu disse. Ele falou que é funcionário público no sentido de ter que... Ele falou servidor. É, o servidor público. Servidor. Servidor público, que ganha um salário e tem que trabalhar em prol da população. Você está lá para servir a população. É 25 mil pessoas, quase 25 mil que depositaram nele. 8 mil na Thelma, não sei quantos outro vereador que confiam nele para... Bom, Kenny, essa questão aí que vem nos noticiários, que o Kenny nasceu em Thompson, que foi registrado com 7 anos em Cubatão, como é que está essa questão aí? Parece que teve um desarquivamento, tudo, mas eu entendo assim que o seu trabalho ele tem que ficar por cima disso. Mas já que as pessoas cutucam, nós aqui temos o dever de informar. Claro. Então eu pedi para você vir aqui, não foi direito de resposta, o Kenny não se preocupou não. Ele não me ligou, não reclamou de nada tal, mas eu pedi para ele vir aqui para que ele possa se explicar sobre essa questão. Um prazer. Bom, eu nunca escondi de ninguém, todos sabem, né? Já deixei isso também claro nas redes sociais, em todas as entrevistas que eu já dei, todos sabem que eu sou canadense. Eu nasci no Canadá em 1971, na cidade de Thompson. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe foi diagnosticada com câncer nos ossos. Todo mundo sabe que o clima no Canadá é extremamente frio e é uma doença que, principalmente no local como os ossos, causa dores terríveis. O médico sugeriu para o meu pai que levasse a minha mãe para um clima mais quente, para que ela não sofresse tanto. E meu pai, por ser português, decidiu vir ao Brasil, já que era um país da mesma língua. Cheguei aqui no Brasil em 1977 com 6 anos de idade. Naquela época era ditadura militar. Um estrangeiro não podia ficar no país por mais de 6 meses. Você tinha 2 opções. Ou você abdicava, isso foi modificado na Constituição de 88, mas até 88 não. Você tinha que optar uma nacionalidade. Ou você opta pela brasileira, ou você opta pela canadense. Você tinha que escolher. Ou então você atravessar a fronteira, ir até o Paraguai, ir até a Argentina e reentrar novamente para renovar o seu visto. Mas tinha que fazer de 6 meses. De 6 meses. Tá e difícil, acho que tem um limite, eu acho que é só uma vez só. Fica difícil, né? Fica. E o pior, o que aconteceu foi que o meu pai, minha mãe, no leito da UTI, já nos últimos meses de vida, meu pai procurou as autoridades e falou, olha, não tem como eu deixar a minha esposa aqui, que está em fase terminal de câncer, e viajar com o meu filho. O que eu posso fazer? Ele foi orientado pelas próprias autoridades, olha, se você optar, como ele tem menos de 12 anos, o registro infanto-juvenil tardio lá, como ele tem menos de 12 anos, se você optar para que ele tenha nacionalidade brasileira, então você o registre aqui. Fui registrado aqui por orientação das próprias autoridades brasileiras da época. Minha mãe faleceu, meu pai se casou novamente e eu retornei para o meu país, para o Canadá. Fui seguir meus estudos, vida profissional. Coincidentemente, ironias do destino, acabei me casando com uma brasileira.
No Canadá, lá no Canadá. Conheceu no Canadá? Sim, a conheci no Canadá, me casei com uma brasileira. E em 1994 ela quis vir para o Brasil. Então eu vim para o Brasil, cheguei aqui dia 5 de outubro de 1994, com 23 anos de idade, e fui dar entrada na minha naturalização. Até então eu tinha 6 anos de idade, eu não sabia desse registro. Meu pai nunca comentou isso comigo. Fui dar entrada na minha naturalização por N motivos. Por ser filho de português, por já ter estado no Brasil anteriormente e era casado com uma brasileira. E hoje em dia, inclusive, eu tenho um filho brasileiro. Né? Tenho todos os pré-requisitos para a nacionalidade brasileira. Ao dar entrada na Polícia Federal, que na época era em frente à Alfândega, ali era um prédio pequenininho, de frente para a Alfândega, em 94, comecinho de 95... Passou um dia ou dois, me ligam da delegacia e falam, Kenny, você não precisa se naturalizar brasileiro. Falei, por que não? Você já é brasileiro, você já tem aqui um registro, 1977, registrado aqui na cidade de Cubatão pelo seu pai, que você já é brasileiro. Vai, na época falaram, vai no Poupa Tempo, lá de Cubatão, lá no local, lá, vai no cartório, tira a segunda via da certidão de nascimento e tira os seus documentos. E eu fiz isso. A pessoa, às vezes, quando fala a falsidade ideológica, parece até que eu imprimi o RG no computador em casa, que eu imprimi o SIC. Não, todos os meus documentos são originais. Meu passaporte foi emitido pela Polícia Federal, meu RG foi emitido pela Secretaria de Segurança, meu título de eleitor foi emitido pela Justiça Eleitoral, pelo cartório da Zona 273. Todos os meus documentos foram emitidos pelo governo brasileiro. E aí fui eleito com a votação que eu tive e acabou que começaram a levantar essa questão novamente. Se você fosse o vereador tivesse 2.000 votos... Talvez ninguém falasse nada. Mas muitos votos também exatamente, tem... Fica no holofote. Você sobe, infelizmente, quanto mais você sobe, aparecem mais inimigos. Isso. Ninguém chuta cachorro morto, né? Exato. E aí levantaram essa questão novamente. E já é a 5ª vez, né? 3 processos semelhantes a esses já haviam sido arquivados, até porque, tanto na Justiça Eleitoral como na Civil, que foi tudo explicado pela minha defesa, o meu advogado, inclusive, é um promotor público do Ministério Público há 30 anos, né? O meu advogado é um promotor do Ministério Público já há 30 anos, conhece bem como funciona. Só que, o que acabou acontecendo? Um candidato que perdeu a eleição acabou recorrendo, indo na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral acabou isso sendo noticiado, então a Justiça Eleitoral também, devido a toda essa visibilidade na mídia, acabou também empurrando isso para o Ministério Público, para que ele desse o seu parecer, e o Ministério Público falou, não, tudo bem, vamos colocar isso em discussão. Ao longo disso aconteceram algumas coisas, 3 fatos muito curiosos, Filete, que eu fiquei até surpreso. Primeira coisa que me orientaram, Kenny, você é filho de português? Eu falei, sim. Então, vá tirar a sua nacionalidade portuguesa, porque com a sua nacionalidade portuguesa você tem os seus direitos políticos garantidos. Independente de ser brasileiro, independente de ser canadense, seja qual for a decisão lá no final, como cidadão português, você tem a igualdade de direitos políticos. Então você tem que ir no consulado e tira aquela cidadania. Aí eu fui no consulado, falei lá com o Zé Ernesto no consulado português. Zé Augusto. Já teve aqui ano passado, veio aqui. Isso, é uma pessoa fantástica. Fantástico. Veio a primeira surpresa, Filete. Eu fui lá no consulado, mas pensando, puxa, um processo de naturalização de cidadania portuguesa leva 1 ano, né? Será que vai dar tempo? Aí o que eu descubro? Que em 1975, quando eu tinha 5 anos de idade, seu né? pai já tinha feito. 4 anos, eu já tinha. Ele falou, o Zé Augusto virou para mim, você já é cidadão português. 75, seu pai tirou para você quando você tinha 4 anos de idade. Vem aqui semana que vem buscar o teu passaporte. Meu pai era caprichoso, hein? Pois é, meu pai viajava muito. E aí que ele se preocupou em tirar no Canadá, se preocupou em tirar aqui quando foi eleitado português. Então eu tirei cidadão do mundo, né? Meus direitos políticos eu já garanti. E aí na parte civil... Ou seja, você hoje é cidadão português. Então você tem todos os direitos garantidos pela Constituição. Tenho, inclusive, o cartão, o RG português também. Tenho também o próprio cartão de cidadão português, ó, de Portugal. Também. Aí na parte civil, eu recebi também outras 2 surpresas. Durante todo esse meu processo, eu descobri que o meu pai
Em 84, depois que a minha mãe faleceu, ele se casou com uma brasileira também, tal pai, tal filho. Ele tirou, meu pai faleceu ano passado, infelizmente. Perdi meu pai durante a eleição no mês de setembro. Eu descobri que em 1984 meu pai se naturalizou brasileiro. Então eu também sou filho de brasileiro. Mais um direito de ter a nacionalidade brasileira. E agora, recentemente, em resposta a um ofício que enviamos ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério da Justiça, até buscando algumas informações, nós descobrimos que na Constituição um registro, né, um registro de cartório de nascimento, você tem um prazo máximo de 5 anos para contestá-lo. Após 5 anos, não tem como mudar o nome do pai, o nome da mãe, a naturalidade, não há mais como contestar. Tem um prazo de 5 anos. Então, o que vai acontecer daqui para frente, tudo pode acontecer, mas o resultado final, o curioso é que, se lá na frente a justiça falar, não, tudo bem, o Kenny vai ter que ser brasileiro de agora em diante. Não, o Kenny vai ter que ser canadense de agora em diante. Final das contas, talvez eu tenha que virar brasileiro nato, porque não tem como modificar isso. Primeiro que eu tinha 6 anos de idade, segundo, não fui eu que cometi, foi meu pai, e quem cometeu já não está mais aqui. Meu pai faleceu ano passado e já prescreveu também, né? Temos aí quase 39 anos atrás que isso ocorreu. Então é uma situação, por um lado eu fico feliz. Ou sendo canadense ou sendo brasileiro, você tem a cidadania portuguesa que te garante todos os direitos. Todos os direitos políticos. Então pode escolher. Se quer que eu seja canadense, eu serei. Sim. Se quer que eu seja brasileiro, eu serei. Você exato, não vai fazer um cômodo, né? Exato. Só tem que, de uma certa maneira... A justiça vai decidir, se a justiça decidir, não, quem é canadense, tudo bem, eu já estou no processo de naturalização e também já tenho a cidadania portuguesa que me garante os direitos políticos. Se a justiça brasileira falar, não, pode deixar esse registro, você é brasileiro, continua tudo do jeito que está. Então, aguardar todo esse trâmite burocrático. Mas eu fico feliz também, Filete, no meio de tanta coisa ruim que a gente tem visto na política, Lava Jato, político com dólar na cueca, político recebendo caixa 2, político comprando joias, político vendendo cargos, trocando cargos. Eu fico feliz que a única coisa que tem a questionar do meu mandato é onde ele nasceu. Né? Eu só sei que Santos é a minha cidade de coração. E eu dedico todo o meu amor, todo o meu trabalho. Isso é quase um presente para você, uma ação contra você dessa forma. Se é isso... Tanto é que quando saiu a denúncia, só para você ter uma ideia do efeito disso, quando saiu a denúncia, foram quase 18 mil curtidas na minha página que aumentou a quantidade de pessoas. E o pessoal indo lá parabenizar. Olha, por isso que você é diferente, por isso você teve essa votação, porque você não nasceu aqui, né? Quando eu fui na Receita Federal, fui chamado 5 vezes lá, para justificar a pensão do meu filho. Todo ano eu ia lá. Na última eu levei meu filho. Aí meu filho falou, além de pagar isso, ele paga a faculdade para mim. Aí o cara falou assim, não, mas todo ano eu venho aqui. Aí o cara falou, fica contente, filete, você perde 2 horas aqui, você toma um café com a gente aqui, mas está tudo certo, só está pensando no seu filho que você paga. Então a coisa mais fácil de provar era isso. Então eu fui na Receita Federal, me trataram bem, eu ficava lá, perdi 1 hora, 2 horas, tal, explicava, levava o xerox de tudo, falei, mas o ano que vem eu vou ter que vir aqui de novo? Se o computador apitar, você vai. Tá bom, eu voltava. Tinha cheio de gente na mesma situação que eu, mas eu estava tranquilo, porque eu pagava, eu tinha os recibos, então eu ficava contente. Podia falar, olha, você comprou uma quitandinha ali e não passou aqui, você é um corrupto. Não, era uma coisa que eu pagava. Então eu falava, vocês têm o direito, aqui tá pago, e eu ia embora lá. No começo eu fiquei chateado, eu falei, tenho que perder meu tempo, né, tal. Depois eu comecei a ficar feliz, porque eu ia lá por uma coisa que eu podia provar, e eu ficava contente. Eu queria entender, Filete, Kenny, qual o prejuízo? Porque até estava falando com o Kenny no intervalo, falei, porque ele é professor de inglês, ele falou de francês também. Não sabe se falei, deixa eu... Não, inglês eu sabia, mas vamos ver que francês também. E eu falei, deixa eu cometer um erro aqui, tem um brocado jurídico francês, deixa eu falar uma coisa provavelmente errado, mas errado no sentido da vocalização, que é o pas de nullité sans grief, que é não há nulidade sem prejuízo. A tradução eu vou bem, no francês eu devo ir mal. Deve ter se arrepiado, o cara ficou mais arrepiado do que está. Tá um francês caipira? Tá um francês caipira ou tá um francês... Não, tá bem. Mas o pas de nullité sans grief é um brocado jurídico francês que é usado no Brasil e usado praticamente no mundo inteiro, que não há nulidade sem prejuízo. Querem anular a eleição dele, tem que demonstrar o prejuízo.
É uma questão básica. Exato. Qual o prejuízo que a cidade tem se ele nasceu no Canadá, em Portugal, na Rússia, no Japão, na Indonésia, em qualquer lugar? Há algum prejuízo para nós? Primeira pergunta é essa. Se não há prejuízo, não há problema nenhum, uma questão administrativa pessoal dele, só que diz respeito à vida dele. Ah, mas ele entrou com um documento de brasileiro, se era canadense, não importa. Resolve agora. Não importa, ele está na situação dele, ele foi lá feito, o pai dele fez, não importa se fez, se não fez, é problema pessoal dele. Se ele quer ser canadense, nasceu no Canadá, ele assume que nasceu no Canadá, assume toda... A história é muito clara, não tem dúvida nenhuma. Agora, qual o prejuízo? Eu quero saber só uma coisa. Se tem algum prejuízo, pode me contar contra o Kenny aqui. Mas não estou vendo nenhum prejuízo. Quero saber que se tem algum prejuízo. Se não tem prejuízo, eu sou a favor. Porque não é possível. Porque... Não, vem cá. Ele está se assumindo da forma toda. Ele não está sonegando informação. Ele não está falando agora, olha, eu nasci em Cubatão escondido lá e me levaram escondido pelo Paraguai, pela Bolívia. Fui para o Canadá e me criaram lá e voltei. Não foi isso. Ele nasceu lá no Canadá. A mãe dele, canadense, o pai português. Quer dizer, aliás, parabéns, porque o Canadá, se nós conseguimos trazer alguma coisa do Canadá para cá, tem vários que moram no Canadá, eu acredito o Canadá como um dos países mais revolucionários do mundo. Obrigado. Porque ele conseguiu ter imigração, tanto é que teu pai é português, Sim. também não é canadense, Sim. pessoas do mundo inteiro, aliás, é o segundo país do mundo que mais tem chineses no mundo, depois da China é o Canadá. É um país que tem qualidade de vida, é o jardim dos Estados Unidos. O americano, acho que o quintal é o México e o jardim é o Canadá. Sistema de saúde fantástico. Não existe sistema de médico pago ensino lá. fantástico. Não existe. Não, o sistema de segurança canadense. Eu tenho um amigo meu brasileiro que mora no Canadá pelo menos há uns 15 anos, talvez. O funcionário da Bombardier. E ele fala, eu adoro, ele vem pro Brasil todo final do ano e fala, adoro o Brasil, mas com a segurança não dá. Minha filha vai pra escola sozinha com 7, 8 anos, pega lá metrô, pega tudo. Ele deixa a porta aberta de casa. Ele fala, tô viajando na porta da minha casa, que não tem muro nenhum. Eu estou aqui no Brasil, não tem ninguém na minha casa no Canadá. Está destrancada, porque se acontecer alguma coisa, se algum vizinho ir lá que aconteceu alguma coisa, ele pode entrar. Seguridade social, né? O cara está desempregado, $600, o cara vai fazer um curso, cada curso que ele faz, $80 por mês na conta dele. Algumas coisas do Canadá, não tem, positivo. Fecharam as penitenciárias do Canadá, né? Tinha uma penitenciária que tinha 3 presos, aí fecharam as penitenciárias, muitas, porque não tem, né? Seguridade social alta, nível de escolaridade alto. Você anda lá, eu fiz um curso de 1 mês no Canadá, você não vê um papel na rua, um papel, nada, você não vê nada. Mas joga pra você ver o que te acontece. Na época... aí a cadeia volta a ter... Na época que nós estávamos volta a ter usuário. Começando com os prédios de vidro fumê lá, já eram vidros verdes. Eles estão acima, até acima dos Estados Unidos, em questão de educação, limpeza, problema social. Lá a seguridade social funciona, né? O americano corre para lá para pegar remédio no Canadá. Isso, exatamente. O americano vai para lá. Só para você ter uma ideia, não existe médico pago. Convênio não existe. Todo mundo, todos os médicos que se formam na faculdade, eles prestam serviço ao governo. O paciente vai lá, se identifica e depois ele é ressarcido pelo governo. Todos os médicos e dentistas, crianças até 18 anos de idade também, gratuito atendimento dentário. Não existe. Não tem essa coisa de convênio ou atendimento público, atendimento particular. O zelador pode ir, fazer uma cirurgia cardíaca naquele cirurgião X, como o primeiro-ministro também no mesmo cirurgião. Diz que o país o valor rico, é o mesmo. Kenny, não é o país que o político, o povo tem carro. É que o cara que tem rico usa transporte público. Porque é muito mais inteligente. O pessoal estranha eu me ver na ciclovia, eu uso muito o Bike Santos, né? Eu usei hoje também, eu uso bastante. O pessoal estranha me ver pedalando pela bicicleta. Eu falei, poxa, que é uma coisa mais fácil a cidade de Santos, plana do jeito que ela é, com ciclovias. É fantástico. É um favor que eu estou fazendo para mim mesmo, para a minha saúde futuramente e para o meio ambiente, né? São hábitos diferentes. Eu entrei para a política até por causa disso. Meus alunos me incentivaram de tanto falar do Canadá na sala de aula. Kenny, tem muitas perguntas para você aqui. Claro. A dona Joana parabeniza você e fala que você é cidadão do mundo. O professor Cavalcante também fala que é professor do mundo, que é
do mundo. Cidadão. E cidadão do mundo. E os dois perguntam sobre... Eu vou ter que jogar as perguntas, jogar as perguntas, porque são muitas perguntas, não dá para fazer Sim. individual. Eles perguntam sobre o PS da Zona Leste, né? PS da Zona Leste. E a dona Joana fala aqui, da Ponta da Praia, que não deveria ter destruído o PS da Zona Leste, como o João falou. Destrói para não construir outro, pagando aluguel caro, aquela coisa toda. E o Flávio, que vai agrupar, ele pergunta se você acha que o prefeito Paulo está cansado. Então, é PS Zona Leste, se deveria ter destruído ou não, e se o Paulo está meio cansado de ser prefeito. Segundo, essas são as perguntas. Vou responder essa última primeiro. Não, eu acredito que não. Os desafios são grandes. Né? E devido à crise financeira, quando a gente tem uma cidade onde 94% do orçamento está comprometido com o custeio, e a maior parte do nosso orçamento, né, uma grande fatia vem do ISS, principalmente o portuário. Então, qualquer espirro na economia do país causa um estrago tremendo, né? Então, basicamente, tem que se vender o almoço para se comprar a janta, né? E por então, que 94 é comprometido? Nós temos... foi más gestões consecutivas, porque se na iniciativa privada, se eu colocar o João... Se você fizer isso, se eu fizer isso, então, você e por que o gestor público faz isso? 4% de lucro, o funcionário vai ganhar mais que você, né? Que o dono. E assim não pode cair tudo no colo do Paulo, como o próprio João falou no começo do programa, mas como é que numa iniciativa privada, que você paga imposto, dá emprego, leis trabalhistas rígidas, pouca flexibilidade, onde o patrão sai 10 horas e o funcionário fala, doutor, está saindo tarde. Eu estou saindo tarde porque eu tenho responsabilidade social com você. Sim. Porque se eu vender tudo isso aqui e puser no banco, dá para eu ficar na praia. Então eu tenho responsabilidade social com o teu emprego. Verdade. Com o teu emprego, porque eu já trabalhei 30 anos, eu tenho responsabilidade com o teu emprego, com o emprego da faxineira e tal. Porque eu devia estar 8 horas na minha casa, vendo o Jornal Nacional, então eu estou aqui até 10 horas porque eu tenho responsabilidade social. Né? E o gestor público, ele não tem que ter essa responsabilidade social para não chegar em 94% do custeio que qualquer empresa ia para falência. Sim. É uma dificuldade, um quebra-cabeça que tem que ser montado de forma muito competente, né? Tem que ser estudado sobre os aluguéis que estava dizendo. Eu acho que isso também é um assunto que tem que ser repensado, renegociado, com certeza. Licitações é uma coisa muito injusta. Eu acho que por causa de alguns corruptos, todos pagam. Todos pagam. Exatamente. Você imagina só se a prefeitura tivesse... Infelizmente isso não é permitido exatamente por causa disso. Mas imagina só se a prefeitura, tudo que ela consome nas escolas, na rede de saúde, em todos os setores da prefeitura, ela prestigiasse o comércio local. Você já pensou? Em geral, ela precisa comprar uniformes, ela vai aqui, ó, do lado da Beneficência ali, negocia o melhor preço. Mas nesse ponto o prefeito está tentando fazer. Está tentando, não exatamente. legalmente, dando possibilidades aos comerciantes, vamos até falar isso, sim. Os que queiram realmente vender para a prefeitura, participar, ele tem a facilidade de conhecer o sistema. Sim. Não é que você vai ter alguma coisa irregular. Não, é conhecer para poder participar. Exatamente. Mas o que acontece também é que tem muitas empresas desonestas que lá do Nordeste, que participa de uma licitação, sabe que não vai conseguir cumprir, mas sabe que não vai. Mesmo assim, ela tenta, tenta, porque o que interessa para ela são as primeiras parcelas, depois ela terceiriza. A gente vê isso principalmente muito na construção. A empresa vai lá, você tem que fazer um tipo de obra, de repente aquela obra custa 1 milhão. Aí vem uma empresa, não sei de onde, como é que falavam lá, do Ayapoca ao Chuí, vem uma empresa lá do Ayapoca, apresenta lá, faz a mesma obra por 500 mil. Ela venceu a licitação. Pelo Ministério Público, você tem que dar a licitação para essa pessoa, porque o menor preço é o dela. Tudo bem que ela tem que apresentar algumas certidões. Aí ela vem, começa a obra, recebe a primeira parcela, 100 mil, recebe a segunda parcela, 200 mil, depois... Tá bom, abandona, decreta falência, passa para outra, ou terceiriza, vende o restante do contrato para uma outra que não tem competência. Então, é difícil administrar isso também. Eu vejo, realmente é difícil. A Lei 8.666 de 93, que é a lei de licitações, é uma lei complexa, realmente. Sim, que foi feita até para evitar fraudes. Mas é uma faca de 2 gumes. Sim. Né? Por um lado você corta, do outro lado também corta o benefício também, muitas vezes. Mas a grande questão é que se a prefeitura fizer um trabalho forte com os empresários de Santos, eu estou falando como empresário, sim, ela vai conseguir muito mais coisa, até como doação. Foi isso que está conseguindo em São Paulo. Eu não vou nem para São Paulo, que está conseguindo muita coisa, falar São Paulo é São Paulo.
Praia Grande, vou voltar a Praia Grande de novo, e São Vicente, Praia Grande e São Vicente, são duas cidades que eu conheço razoavelmente bem, e Itanhaém também, tem conseguido fazer, aliás, as três, não, a do São Vicente não é do PSDB, mas é ligado, é coligado, facilmente. Do vice-governador. É, o vice-governador. É, PMDB. Mas conseguiu fazer muita coisa tendo auxílio aos empresários, porque o empresário está doido para contribuir. Praia Grande fez, vou dar um exemplo, os carros da Guarda Municipal da Praia Grande, foram vários construtores que a prefeitura falou, olha, eu preciso colocar mais segurança e tudo mais, cada um quer doar um carro, doaram um carro. Maravilha. Isso não, e foi antes do Dória, inclusive. O Dória dá mais visibilidade, que é importante, até para dar ideias. A questão das câmeras, eu tinha dado essa ideia há um tempo atrás para a prefeitura, de cada empresa, o Dória conseguiu colocar isso agora. Falaram que era impossível, que o Ministério Público não ia aceitar nunca. Das câmeras, cada prédio, cada comércio, deixar o seu acesso... Tentei aprovar essa lei aqui em Santos. Eu apresentei essa lei aqui, o Marcelo Dalbosco foi já julgado tentado também, inconstitucional. exatamente, mas o Dória conseguiu em São Paulo. Você vê? Ele conseguiu, tem algumas diferenças, é verdade, mas é possível eu disponibilizar da minha empresa as imagens que eu tenho da Lógico, frente. com Não é certeza. interno, é da externo. Nós passaremos de 700 para 15 mil Cada câmeras. um que queira, Foi exatamente. o que eu argumentei. Foi na minha clínica, argumentei no meu projeto de lei. eu tenho câmera. Pegar a Tamandaré inteira. Acho que vocês até já mais, teriam. Juliette. O cálculo que eu fiz na Isso. época dava quase 60 mil. Eu chutei. Contando comércios e edifícios, dava quase 60 eu tenho mil. 4 câmeras na rua, na clínica e na loja da minha mãe. Já disponibilizaria para a prefeitura. Por que não? Não faz nada errado. Isso é fantástico. Ver. Porque a prefeitura, houve um furto de um automóvel na rua tal, você vai pegar Exatamente. todos os edifícios e puxa lá no Você computador vai na chegando em prefeitura. todos eles. Puxa a imagem em todos os edifícios, você vê até o trajeto onde ele fez e, de repente, E até aí, a garagem Kenny, onde ele entrou. E aí vai lá tem o buscar o pulo teu do carro gato, de volta. porque o poste, que é o grande problema, é o poste, Sim. que você vai passar as fibras por ali e tudo mais. Há uma briga jurídica de quem que é o poste. Se você prefere, se ela aloca para a NET, se ela aloca para as outras empresas. Tem uma briga no meio do caminho. Tem um jurídica. projeto polêmico que ainda não foi Fala. votado. Alguém está Se puder sentado em passar, cima passe. nas comissões, que eu decidi fazer o seguinte: a CPFL, ela fornece luz para a cidade inteira, para toda a população, paga são as contas de luz, então ela tem um rendimento Brutal. gigantesco, brutal. A NET também. Isso. Aí só que ela aluga, né? Ela aluga A o famosa espaço para Luzinet, NET, para Luzinet. Vivo, para GVT, para tudo. O meu projeto de lei cobra IPTU de cada poste e do espaço aéreo, a fiação. Sim. Se a CPFL quiser parar de Fazer uma pagar permuta. IPTU, não, ela fala assim, nossa, tá muito caro, porque eu tenho aí, sei lá, 100 mil quilômetros aí contando toda a fiação, 100 mil quilômetros de fio pela cidade, vou pagar uma fortuna de IPTU. Não tem problema. Não precisa pagar, não. Você quer ficar isenta? É só aterrar. Aterra a fiação que você não precisa pagar. Onde Ou você então- aterrar, você não paga. Ou então, Kenny, Tá para ser votado, é um projeto de minha autoria. Tá para ser votado na Câmara de Santos. Que a fiação vai ser muito complicada, porque nós estamos 220 Legal em o Santos. projeto, porque se eles querem fazer uma coisa, eles fazem subterrâneo. Sim. Para deixar a cidade Então, igual. mas aí que tá. Tem Nós temos um problema que é 220 volts. 220 volts é mais complicado para fazer essa parte toda. Eles mas conseguiram ali no mas dá. Gonzaga. Você viu a Não, casa dá, como ficou? mas é muito mais caro. Sim. Porque, Então paga IPTU. não, paga IPTU. É. Mas em vez de pagar IPTU, permuta. Fala assim, eu vou colocar câmera em todos. Porque ele consegue chegar para a NET e fala assim, eu passo a fibra ótica facinho ali por troca também, porque eles vão ter todo o equipamento, pessoal, Sim. o conhecimento e tudo mais. E faz para a prefeitura de graça. Certo. Ó, é uma troca com você. É. Em vez de eu fazer assim, eu faço e tem câmera em tudo. Aí você resolve. Com câmera em tudo, você resolve. Eu tenho uma munícipe que fez aquela pergunta do PS, só para responder rapidamente. isso. Realmente, o novo PS agora vai ser construído com a ajuda da Ultracargo. Aquele incêndio que teve da Ultracargo há alguns anos atrás, eles receberam uma multa e o Ministério Público conseguiu chegar a um TAC, um termo de ajuste e conduta, onde a própria Ultracargo vai estar concluindo e equipando o novo PS, a nova que vai se tornar uma UPA, né, como a UPA da Zona Noroeste, também. Então, estávamos aguardando que o Ministério Público, a Ultracargo e a Prefeitura chegassem a um acordo para que o Ministério Público pudesse homologar isso. O Carlos Roberto está falando de um assalto que teve ontem no Pão de Açúcar, lá na Não vi. Castro Alves, o mini Pão de Açúcar tal. Sofreu um assalto, mas a gente vai comentar isso amanhã. Tem pergunta para o João Viralo que ele acha sobre fogos de artifício. Isso aqui a gente vai perguntar outro dia para ele também. Muita gente cumprimentando o Kenny, falando da votação dele, para ele continuar atuante. Queria agradecer o Kenny porque veio para o nosso programa, prazer. para voltar outras vezes, para a gente debater outros assuntos da cidade. O João está sempre aqui com a gente. Queria agradecer a você. Obrigado, Filete, eu sou seu fã, né? Somos colegas
de trabalho também, de Santa profissão Cecília. na Unisanta. Eu Sempre agradeço ficamos nas o convite. festas conversando, eu gosto Sim. muito das suas ideias. Obrigado, igualmente. E mandar um grande abraço também para o meu amigo Augusto, o trabalho fantástico que ele está fazendo na Santa Casa, ele está realmente fazendo um milagre lá na atual situação econômica do país. A Santa Casa tem sido a nossa salvação, não mais para a cidade de Santos, mas para toda a região e a Baixada Santista. Sem a Santa Casa eu não sei o que seria de nós. Eu encho muita paciência de vez em quando precisando de um atendimento, mas parabéns, Augusto, muito sucesso, te desejo muita tranquilidade no teu trabalho e com bastante competência. Parabéns. João. É um prazer estar com o Sr. Kenny, realmente é importante. Vamos cobrar cada vez mais dos vereadores cobrar cada vez mais da prefeitura para dar ideias e melhorar a cidade. Sim. Queria agradecer a presença de todos, desculpe as perguntas que não foram feitas, com certeza a gente vai passar para o vereador Kenny, eu vou passar para ele por WhatsApp, tudo, e ele vai responder à medida que ele puder, ou se não, na semana que vem, daqui a 15 dias, ele volta no programa e a gente dispara todas as perguntas para eles novamente, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação.